Nesse lance espetacular 10, vamos ver uma partida de Grigor Sevag Mkhitaryan, o grande mestre brasileiro, contra Hernani Choma, o Grigor que venceu o Campeonato Brasileiro na 82ª edição, em janeiro de 2015. E esse vídeo é uma espécie de homenagem também a uma pessoa muito bacana que é o Grigor, e um jogador muito talentoso, como vamos ver nesse vídeo. E a posição ao mesmo tempo é uma aula técnica de xadrez. Aqui as brancas têm a posição ligeiramente melhor, apesar dos dois reis, tanto das brancas como das pretas, estarem ligeiramente expostos, porque as peças dele têm mais condição de atingir o campo adversário. E para um ataque bem sucedido, as brancas vão ter que atravessar o meio do tabuleiro para encarar o rei cara a cara do outro lado, e teoricamente é a mesma coisa que as pretas devem fazer. O Choma jogou A5 com a ideia de ativar o bispo. Qual seria o plano das brancas para essa penetração? Veja que interessante, fantástica a ideia do Grigor. Dama D2, fantástica e ao mesmo tempo simples, que é uma ameaça indireta ao peão de D7. Torre de AD8, proteger o peão. B3, que é um lance que antecipa o bispo A6 das pretas. Rei F7, bispo C2. A primeira ideia foi a penetração de B7, a segunda em G6. Bispo A6, dama D3, torre H6. Parece que o Choma fechou todas as portas e as brancas não conseguem penetração. Mas a ideia era um pouquinho mais profunda. Dama H3. Fantástico o lance dama H3. Faz uma ameaça muito interessante aqui. De algum momento sacrificar em E6. Por exemplo, esse torre toma E6. Se o peão capturar, D toma E6, a torre de D8 está caindo. A defesa correta aqui não é muito simples, e há muitas formas das pretas irem pelo caminho errado. Por exemplo, se dama E7, segue dama E3, ameaçando avançar o peão F com descoberto na torre de H6. Se a torre sai, dama A7, a dama branca penetra pelo outro lado e vai ganhar material de forma decisiva, pelo menos o peão de A5. Se rei E7, outra forma de defender, o mesmo lance da partida e muito parecido com a mesma forma que vai ser vencida a partida. Eu vou seguir aqui que vocês vão ver a linha completa daqui a pouco. Se bispo C8, era a única defesa correta, na verdade. Segurar o peão de E6 dessa forma, que seria muito passível, um lance antinatural para o ser humano, mas era a única defesa. Como já disse, agora nós vamos ver a defesa que foi usada na partida, que é o rei E7. Bispo F5. Ameaça tomar em E6. E bispo C8 não funciona. Porque agora vem bispo toma E6. D toma E6, sacrificando a peça. Mas a ideia era fantástica. Dama G3. Incrível lance. Complemento de toda essa ideia profunda do Grigor. E agora, se as pretas seguem, por exemplo, torre toma torre, segue dama G7 cheque,
rei A8, torre toma D1, e com uma peça a menos, a defesa é impossível, já que está caindo a torre de H6. E, por exemplo, se dama F8 para defender a torre, leva um torre D8 cheque. E podem reparar que a torre de H6 aí está sem casa. Então está ganhando no mínimo a qualidade, fora que o rei está totalmente exposto em 1. Na partida depois de dama G3, ele jogou torre F8, dama G7 cheque. Eu vou voltar aqui um pouquinho só para ficar bem claro, né, gente? Dama G3 não pode jogar torre e tomar torre. Está levando dama G7 e ao mesmo tempo não tem como parar essa ameaça defendendo a casa, né? Não tem um lance satisfatório, né? Por exemplo, se torre H7, torre toma torre, rei toma torre e dama G8 cheque. Então não tem como defender. Por isso que ele jogou torre F8. Dama G7 cheque, torre F7, dama toma H6. Agora está com material a mais, qualidade a mais, o rei exposto, e ganhou facilmente e belamente depois de dama F5, dama H8, bispo D7, dama B8, E5. Shoma tenta algum tipo de contra-jogo, mas não tem jeito. Rei G1, saindo da reta da dama, torre G7, torre D2, dama captura F4, torre captura D7 cheque, o golpe final. As pretas abandonam, porque obviamente depois de rei toma a torre, dama B7 cheque, e as brancas ficariam com uma torre a mais. Parabéns ao campeão, último campeão brasileiro de 2015, da 82ª edição, o Grigos Mkhitaryan.